Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Deus Todo-Poderoso, como sempre, nós precisamos de Ti. Somos Seus dependentes e não perdemos Sua assistência. Tu sempre estás conosco para nos ajudar, mesmo nos momentos ruins, momentos frios. Tu estás sempre conosco para ajudar Sua igreja, concedendo-nos graça, força e segurança de onde viemos. Estamos gratos por tudo isto. Continue falando conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Ezequiel 36, nós vamos ler novamente o versículo 26 e 27, e eu vou prosseguir lendo a mensagem, porque é tão difícil viver uma vida cristã. Porque é tão difícil viver uma vida cristã. Ezequiel 36, 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém. Pode sentar. Nós temos alguma coisa, aquilo que o profeta disse sobre a alma, que a ciência não tinha descoberto ainda aquele lugar, mas que eles descobriram há pouco tempo, quando ele estava pregando esta mensagem, em 57, diz que há pouco tempo a ciência tinha descoberto um lugarzinho no coração do homem. É para cumprir a Bíblia que o homem pensa com o coração, não apenas pensar com a mente, mas pensar com o coração. E a ciência dizia que a Bíblia estava errada, porque o coração não pensa. Aí eles descobriram que no coração do homem está um lugarzinho, onde é o compartimento que a alma ocupa. E então, diz o profeta, Deus estava certo. A ciência pode não ver, mas Deus estava certo. Se tomar desde o Gênesis até o Apocalipse, você vê que a ciência tropeça em muita coisa da Bíblia. Mas com o tempo ela vai ficar sabendo que Deus estava certo. De toda maneira,
Deus está certo. Agora, Deus não está à procura de reformar o coração de ninguém. Porque tem coração ruim que, se for reformado, fica ruim do mesmo jeito. Então, Deus não vai reformar coração. Deus prometeu em dar um novo coração. Esse novo coração é por causa da alma, é uma nova alma. Não são simplesmente sistema cardíaco, mas é uma alma, é por causa da alma que Deus dá um novo coração, é porque Ele dá uma nova natureza, uma nova alma para nós. E Ele diz, e vos darei um novo espírito, porque se tem um novo coração, tem que ter um novo espírito, não pode viver um novo coração com um espírito velho. Aí o odre estoura também. O odre não aguenta, o coração não aguenta. Tem que ser um coração novo e um espírito novo. Amém. Cada coisa, se a gente for pensar em cada partícula disto, nós vamos notar que em tudo na nossa vida precisa de ser novo. Quando você vê que está ficando velho alguma coisa na vida, então precisa voltar a nascer, nascer de novo. Eu preciso de um novo nascimento. Se você acha que aquela alegria, aquela segurança em Deus terminou, então você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Porque isso não pode terminar. Quando você nasce de Deus, aquilo é para sempre. Aquilo vai até que você saia deste mundo e prossiga no corpo glorificado. Não tem jeito de perder estas grandes virtudes de Deus, porque você nasceu dele, obrigatoriamente tem a natureza dele, assim como nós nascemos de nossos pais, e não tem jeito de ficar sem a natureza dos pais. Você tem a natureza dos pais. Você pode dar uma olhadinha na sua natureza, que veio lá de trás. E aquilo está ali guardado. Talvez tem gente que parece boa, mas chega um dia que ela fica ruim. Mas ela já tinha aquela coisinha ruim nela. Já estava nela. Precisou de algo para poder manifestar aquilo. Como Judas. Judas já era um demônio. Jesus disse que ele era um demônio. Mas precisou o dia certo para ele poder mostrar suas cores. Mostrar claramente que ele era um demônio. E assim um filho de Deus, ele vai provar que é filho de Deus. Porque a natureza de Deus está em nós. Aí nada dessas coisinhas que você tem na carne, que você mesmo reprova. Tudo que nós temos na carne, nós reprovamos. Todo defeito que temos na carne, nós reprovamos. Quem é que vem na igreja, cochila, que não reprova? Quem é? Todos nós reprovamos. Está onde? Está na nossa carne. Mas nós reprovamos. Isso não impede nosso arrebatamento. Porque nós reprovamos. É algo que está na carne. Agora o problema é quando a alma cochila. A alma, ela não mudou. Ela não é uma nova alma, uma nova natureza. Ela não tem a natureza de Cristo, porque quando temos a natureza de Cristo, então a alma não cochila. Deus não dormita. O Deus de Israel não dormita, o nosso Deus também não dormita. Então a alma de um crente não dormita. Ela é uma alma viva. Então você tem problema no corpo, você tem cansaço no corpo, esgotamento no físico. Mas você nunca deixa aquilo estar na sua alma. Porque a sua alma tem a natureza divina. A natureza de Deus está na sua alma e não no seu corpo. Está na sua alma. Aí você diz, mas onde está a minha alma? Não está no corpo? Ela está aí. Mas você vive essa natureza divina, é a parte espiritual que você vive. O outro lado é a parte física que você vai ter que viver até morrer. Você vai ter que passar por dores, por problemas, por operações. Você precisa de tudo na vida.
por causa do corpo. Mas na alma também você precisa de tudo, de Deus, de tudo da palavra. Você precisa, porque esta alma veio de Deus e ela tem que voltar para Deus. Notem, um novo coração, parágrafo 31. Um novo coração é colocado exatamente no seu interior. E o novo espírito é colocado exatamente no centro do seu novo coração. E o seu espírito é colocado exatamente no centro do novo espírito. Quer dizer, o Espírito de Deus é colocado no centro do nosso espírito. Mas de qual espírito? Do espírito que Deus deu, que é novo agora também. Entende? Do espírito que Deus deu, que é novo. Tudo é novo. É como a mola em um relógio famoso. Quando aquela mola é colocada no centro do relógio, controla cada movimento daquele relógio. E esta é a questão, amigos. Agora, eu espero que você veja isto. E eu não estou dizendo isto para tentar torcer ou ser indiferente. Eu estou somente dizendo isto porque eu sei que algum dia estarei no julgamento com você. Veja, se o Espírito Santo está no centro de seu espírito, aquela mola do relógio faz todo o resto dos movimentos, apenas marcar exatamente no lugar, mantendo a hora certa. Quando o Espírito Santo está no centro do seu espírito, faz cada ação do Espírito Santo em você marcar exatamente de acordo com o relógio de Deus, a Bíblia. Amém. Certo? Você não mente, você não rouba, você se associa e você é amável e você tem alcançado paz, alegria, resignação, bondade, mansidão, humildade e paciência. Porque todos os frutos do Espírito batem certo com esta mola. Vê o que quer dizer? Agora, é a mola principal que faz isto. É o Espírito Santo que faz isto. Não é sua igreja que faz isto. Não é o seu pastor que faz isto. Não são os seus gritos que faz isto. Não é o seu falar em línguas que faz isto. Não é o seu culto de cura que faz isto. É o Espírito Santo que o faz. O Espírito Santo de Deus no centro do seu novo espírito. Isto faz operar em toda a igreja exatamente uma grande porção de amor. Aí um irmão conversa com outro. Aquela porção de amor está em cada um. Porção de amor. Não de outras coisas. Oh, não precisamos disso, amigos. Examinemos a nós mesmos hoje. Examine isto pela palavra, vê. Está a nossa vida batendo assim? Vê? Tudo, amor. Qual o fruto disto? Como você sabe que está mantendo o tempo certo? É a mesma coisa de marcar a hora certa. Tem o amor. Não se exalta, não se ensoberbece, é sociável, prestativo, amoroso, crendo em todas as coisas, esperando em todas as coisas, amor, alegria, paz, resignação, bondade, brandura, paciência, humildade e fé. Todas estas finas qualidades estão pulsando na vida das pessoas, quando o Espírito Santo está pulsando ali. Agora, não é por concepção intelectual que isto produz. É trazida pelo batismo do Espírito Santo. Se você está tentando viver uma vida cristã,
você está somente personificando, tentando. Tem hora que a pessoa tenta viver certo, mas só quer fazer coisa errada. Ela está tentando viver uma vida cristã, tentando, manufaturando uma vida cristã. E isso não é manufaturado, não. Vida cristã é automático. É receber o Espírito Santo e caminhar produzindo aqueles frutos do Espírito. Caminhar daquela maneira. Paulo disse: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Amém? A vida que agora vivo, não vivo por mim mesmo, mas por Cristo que vive em mim. Ele morreu para as coisas do mundo. Cristo era a principal mola em sua vida, na vida de Paulo. Ele tinha morrido para as coisas do mundo. Estava pulsando em sua vida. Exatamente da maneira que Deus tinha posto aqui e na Bíblia. Entende o que eu digo? Esta é a razão pela qual nós somos irritados um com o outro hoje. Essa é a razão que há desavença e incompreensões entre nós. Esta é a razão que os assembleanos não podem crer juntamente com os unicistas, ou ter companheirismo. Esta é a razão que os unicistas não podem crer com os assembleanos. Esta é a razão que os metodistas não crerão com os batistas. Esta é a razão que os presbiterianos não crerão com nenhum outro. Esta é a razão destas facções, e diferenças, e desavenças, e incompreensões, e tudo isto, aquilo e aquilo outro. Nós podemos gritar, falar em línguas, organizar, educar, qualquer coisa que nós chamamos isto, mas até que o Espírito Santo de Deus venha no meio de sua igreja e comece a fixar o poder de Deus. Esta é a questão. Vê, você é conhecido. Aleluia. Você quer dizer que a igreja do Deus vivo seria algo insuficiente sem isto? Então veja, nós fomos ver as evidências ao invés da mola principal. Nós fomos olhar a boa cobertura que está sobre isto, ou que grande igreja temos, quão grande torre, com sinos ela tem, quão bem vestido estamos, o quão nosso pastor possa dizer amém, como um bezerro morrendo com cólicas. Nós temos conseguido que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, embora nós temos conseguido todas estas coisas em nossa igreja e deixamos de lado a mola principal. Ainda que eu fale em línguas dos homens e dos anjos, embora eu tenha dons para mover montanhas, embora eu entenda todas as palavras, embora eu tenha todo o conhecimento, eu não sou nada. Eu simplesmente tenho vontade, se eu pudesse somente ter o conhecimento ou algo que expresse a vocês, meu povo, ou vocês, pessoas de nosso Deus, não deixe a mola principal, não importa quão bonito seja, quão parecido isto seja com um relógio, se a mola principal não estiver ali, isto nunca manterá a hora. Aleluia, glória. Nós podemos chamar a nós mesmos de quadrangular, assembleia, presbiteriana, batista, nós podemos chamar a nós mesmos de pentecostais, ou o que for, mas enquanto a mola principal, o Espírito Santo, não estiver ali pulsando amor, gozo, paz, bondade, paciência, nós estamos apenas representando uma peça. Não é de se estranhar que não podemos ter verdadeiros cultos de cura. Sobre qual fundação Deus pode guiar estas pessoas sinceras? Esta é a fundação de Deus.
nenhuma outra fundação poderia ser posta. Nós podemos pensar que estamos sobre uma fundação, mas descobrimos que a mola principal se tem ido. Os construtores pensaram que eles podiam construir o templo, e a pequena e velha estranha mola principal nem mesmo se encaixou em lugar algum. Eles baniram isto por sobre uma pilha de erva daninha. Porém, eles vieram a descobrir que isto era a pedra fundamental. Meu irmão, irmã, nós temos tido todos os tipos de sensações, todos os tipos de evidências, todos os tipos de qualquer coisa mais, mas até que voltemos à mola principal, nossa igreja é simplesmente tão seca quanto o resto delas. Nós temos que voltar onde há algo que dê ao membro paz e regozijo, para que ele esteja sempre no topo da montanha, gritando, exaltando a Deus. Oh, eu gostaria de poder fazê-lo ver isto. Então o jugo se torna leve. Não esfola ao redor do colarinho. Está alinhado com amor. Se estiver somente alinhado com emoções, esfolará ao redor do colarinho o jugo. Você poderia vir à igreja e gritar, dançar, e seja o que for que queira, você pode ir à igreja e cantar, amém, e repetir a doxologia, ou o que chamam de credo apostólicos, ou credo dos apóstolos. O credo dos apóstolos nunca foi o que eles têm escrito. Creio na Santa Igreja Católica Romana e na comunhão dos santos. A Bíblia é contra isto. Se os apóstolos tinham algum credo, é este: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se eles tinham algum credo, isto seria algo assim, não uma comunhão dos santos que está condenada, mas você pode ser capaz de dizer todo o catecismo de sua igreja e ser simplesmente tão fiel luterano quanto possa ser, ou católico, ou o que quer que seja que você possa ser, ou metodista, aqueles que têm catecismos. Saber o catecismo não é vida. Conhecer a igreja não é vida, conhecer a Bíblia não é vida, mas conhecê-lo é vida, a mola principal, mola. Agora você pode gritar um pouquinho na igreja e sair na rua e alguém diz: você sabe que você é um santo rolador? Oh, isto irrita e verdadeiramente ruim. Alguém disse: bem, olhe, a outra noite eu vi você lá embaixo gritando até seu cabelo cair. Bem, João, suponho que se esta é a maneira que você vai fazer isto, nós podemos muito bem ir embora deste grupo. Isto é irritante, vê? Mas quando a mola principal está ali, encara isto com amor, e o jugo se torna suave, e você pode suportar qualquer coisa. Eles o chamam de um santo rolador, de fanático. Seus ombros, fanático. Qualquer coisa que queiram, a carga é tão suave que você pode colocá-la sobre seus ombros. Quando você está unido com a mola principal, já não é mais você, é ele que está palpitando. É simplesmente tão leve como os portões de bronze que Sansão carregou em Gaza. Ele simplesmente os carregou para fora. E quando alguém chama você de santo rolador ou zomba de você, você simplesmente carrega a velha carga direta para cima, em direção a um certo monte chamado Calvário, e ora por eles. Amém? Isto é quando o amor vem. Amor é para isto que o mundo está amortecido. Para o amor,
Agora, Deus quis mostrar, os apóstolos queriam mostrar o que era o poder de Deus. Observe, o que era seu poder. Ele nos leva àquele corpo sem vida do Senhor Jesus, jazendo na sepultura, cujas mãos, unhas e face estavam pálidas. Um selo romano no topo da enorme pedra ali, a qual foram necessários muitos homens para removê-la. Ali ele jazia. O centurião romano disse que ele estava morto. O guarda disse que ele estava morto. Eles assinaram sua morte e tudo anunciou que ele estava morto. Eles o tomaram e o colocaram ali por 3 dias e noites. Mas em uma manhã, bem cedo, Deus quis mostrar o seu poder. Eu posso ver um grupo de soldados correndo como um coelho, com um cão de caça atrás deles, simplesmente tão rápido quanto podiam ir. Enquanto permaneciam na sepultura, chegou um anjo que apenas com seu dedo removeu a pedra. Aleluia. Eu posso ver aquela figura morta, sua face pálida, sem sangue, o sinal da lança, o embalsamaram. Eu posso ver o mesmo rubor de saúde em sua face. Posso vê-lo permanecendo ali, clamando: é-me dado todo o poder. Sim, posso vê-lo, poucos dias mais tarde, comissionando seus apóstolos a ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E esses sinais o seguirão até que eu venha. As obras que eu faço, fareis vós também. E assim por diante. Observe. Começa a notar. Debaixo de seus pés há uma luz. Ele começa a levantar-se. O que é isto? Ele quebra. Desafia a lei da gravidade. Isto é poder. O que é isto? Ele era o centro da gravitação. Ele começa a ser levantado. E se eu for, voltarei para vós e vos receberei. Vocês estão prestando atenção? Quando ele estava sendo assunto ao céu, ele quebrou a lei da gravidade, da gravitação, como diz o profeta, e foi subindo. Você sabe? E aqui está o poder de Deus. Aqui está quebrantando a lei da gravitação. Você sabe? Vamos ter uma pequena viagem por um momento. Se você deseja ver o poder de Deus, e eu peço a vocês um real e reverente minuto antes de concluirmos, que você possa entender inteiramente que isso não é igreja, não é intelecto, não é o conhecer a Bíblia, não é nenhuma dessas coisas, é o amor de Deus, o Espírito Santo no centro deste Espírito, que tem parado de beber, que tem parado de fumar, tem parado de mentir. Então o Espírito Santo de Deus, neste Espírito, começa a fazer com que isto opere exatamente certo. Então o amor. Então você está no topo da montanha o tempo todo. Se as coisas vêm ou vão bem, você ainda tem a vitória. É isto, viver ou morrer. Porque quando eles iam cortar a cabeça de Paulo, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A sepultura e a morte olharam para ele e disseram: Paulo, vamos tê-lo dentro de poucos minutos. Mas aquela fonte principal, todavia, estava palpitando. Ele disse: morte, onde está seu ferrão? Sepulcro, onde está sua vitória? Mostre-me onde podes me assustar. Mostre-me onde podes me fazer afastar da cruz. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo.
Vê você isto? O que é isto? Quem é você? Quão grande você é afinal? Ou quem é você afinal de contas? Caminhemos ao redor da cidade, você e eu. E 150 libras de corpo, aproximadamente 68 quilos, somente valem 84 centavos. Fica achando que é grande coisa. Ele diz 68 quilos de um homem vale apenas 84 centavos. Que coisa! Mas, irmão, você age como se possuísse o país. E isto não exclui pregadores. Correto? O que eu tenho, a maior igreja, ele diz assim, eu tenho a maior igreja da cidade, eu não tenho. Você pode não ter que fazer isto, mas você pode ter que se arrepender algum dia. Correto? Eu sou presbiteriano, eu não. Certo, vai em frente, vê? Isso tudo está certo, mas me importo que você seja um presbiteriano. Não me importa que você seja um presbiteriano. Deus tampouco se importa. Mas se você simplesmente conseguir com que aquela mola principal, que é o Espírito Santo, esteja ali, é a principal coisa. Esta é a coisa principal. Se você tem, você não se sentirá desta maneira sobre isto. Outro dia eu estava perguntando a um doutor, poucos meses atrás, eu disse, doutor, eu quero perguntar-lhe algo. É verdade que eu renovo minha vida cada vez que eu como? Disse, sim, senhor. Eu disse, então é verdade que existem 16 elementos da terra em meu corpo? Sou feito de 16 elementos, correto? Isto é, cálcio, potássio, petróleo, luz cósmica e todos os 16 diferentes elementos juntos. Você é feito disto. Agora, quero perguntar a você. Eu disse, falando com o doutor, cada vez que eu como, então eu renovo minha vida? Ele disse, correto. Eu disse, por que é que estou comendo feijão, batatas, carne, pão, simplesmente como eu fazia quando eu tinha 16 anos, e toda vez que eu comia, quando eu tinha 16 anos, me tornava maior, mais forte, e agora, toda vez que eu como, estou ficando mais velho e mais fraco. Se você derramar água de uma jarra em um copo, até a sua metade, quanto mais você despejar, mais água vai cair. Diga-me, pela ciência, como isto é feito? Isto não pode ser explicado, somente pela palavra de Deus. O que é isto? Isto é um encontro, e você vai deparar-se com isto, correto? Foi designado uma vez que o homem morreria, da morte para o julgamento, e a morte tomou lugar em você quando tinha 22 a 25 anos. E não importa quão bem você trate a si mesmo, quanto MacFator você coloque em seus lábios, e uma pequena coisa sobre você não fará bem nem um pouquinho, irmã. A rigor, e desprezar um homem vestido em um macacão. Mas, meu irmão, você é simplesmente um pedacinho de potássio e cálcio misturados juntos. Isto é tudo. Você sabe que é feito do mesmo tipo de material. Então, olhe, vamos imaginar que sua mãe teve um pequeno menino em sua casa, ela e o papai, ou uma pequena menina. Eles chamaram o doutor e disseram, doutor, eu quero que você raspe fora a terra, um pouco de potássio, cálcio, petróleo, e venha todo dia e faça dos olhos castanhos e cabelos castanhos cabelos castanhos, e que seu cabelo seja ondulado, e faça com que a pequena irmã tenha cabelos longos
e as manicures, ou o que quer que isto seja. Eu desejo. Ele faria desta maneira? Não, senhor. Ele não poderia fazer isto. Embora você é pó da terra, Deus te fez e todavia Ele é o único, o qual pode fazer você. Como Ele faz isto? Através de substâncias genéticas. De onde viria a substância? Da terra. Agora espere apenas um minuto. Todos vocês presbiterianos, batistas, pentecostais, assentem-se. Somente um minuto e ouçam isto. Todos vocês que se apresentam em suas denominações, e quão bem você possa fazer isto, ou se apresenta, ou que voz melodiosa você tenha, ou se vai cantar no coral, cuidado, no inferno, note, observe, agora porque é isto então, se eu vou viver fisicamente, eu tenho que comer, e o alimento que eu como converte-se em células de sangue, e isto é algo misterioso, eles não podem tomar aquele alimento, e não há outra maneira que possa converter isto em células de sangue. Somente Deus faz isto, pulsando em seu corpo, desenvolvendo-se. Eles não podem conseguir um maquinário, nem alguma outra coisa a mais. Por quê? As células do sangue têm vida nelas. E eles não podem produzir vida. Eles não podem produzir vida. Notem agora. Então, se eu parar em cada coisa, eu creio que você está entendendo. Você pega a ciência, pega arroz, feijão, batata, transforma eles em célula de sangue. Transforma. Agora Deus fez nós tão direitinho que nós comemos arroz, batata, feijão, macarrão, misturamos tudo e aquilo converte-se em células sanguíneas. E aquilo é o que dá vida, tem vida nela. Aquelas células são vivas. Mas o homem não pode fazer isto. Com toda a sua sabedoria, ele não pode fazer. Notem agora, então se eu vivo todo dia, eu tenho que viver por substância morta. Algo tem que morrer para que eu possa viver. Se eu como bife, a vaca ou o boi teve que morrer. Se eu como carne de carneiro, o carneiro teve que morrer. Se eu como peixe, o peixe teve que morrer. Se eu como pão, o trigo teve que morrer. Se eu como batatas, a batata teve que morrer. A única maneira pela qual eu posso viver é por substância morta. Isto é o que... Por uma nova vida. O Filho de Deus deu sua vida para que Ele pudesse voltar sobre você somente. Se algo não morre, você não vive. E se o ser físico tem que viver por substância morta, e o Espírito dentro de você, algo teve que morrer para que você pudesse viver novamente. Aleluia! Glória a Deus! A igreja, não uma organização, não um grupo de pessoas, mas o Filho de Deus morreu, e esta é a única mola principal. É como Deus pulsa em sua igreja, não por aperto de mãos, não por... Você pode vestir-se do melhor, ou o que quer que seja, porém você vive por substâncias mortas. Você pode pertencer à melhor igreja, ou que você pode chamar de melhor igreja. Você pode ser uma amável senhora, não por seu intelectual, mas pelo Espírito, não por poder, não por força, mas pelo meu Espírito, disse o Senhor. Agora, vamos ter uma pequena viagem, apenas por um minuto. Você sabia que no princípio, quando esta velha terra permanecia fora das águas, era sombria.
vazia e deserta. Não havia nenhuma partícula de vida em lugar algum nela. A ciência nos diz que ela veio do sol. O que quer que veio, ou de onde veio, não havia partícula de vida. Mas agora ouçam, se o seu corpo é feito do pó da terra, captem isto. Seu corpo estava nesta terra no princípio, correto? Todo cálcio, potássio, petróleo repousava nesta terra no princípio, quando a terra permanecia fora das águas. Agora observe o que torna lugar e mantenha isto em sua mente. O Logos saiu de Deus, o grande Espírito Santo. Vamos visualizar isto. Eu posso vê-lo com suas duas grandes asas, e como ele examina a terra, e ele começa a criar sobre a terra. Você sabe o que é criar? É como uma galinha com seus franguinhos, sua ninhada, como o Espírito Santo começa a criar através da terra. Eu posso ver um pouco de petróleo e coisas juntamente vindo, e um pequeno lírio da Páscoa levantar sua cabeça, sendo então a primeira coisa sobre a terra. Oh, Deus disse: isto é formoso, simplesmente continuarei criando. Após algum tempo, grama e plantas começaram a surgir sobre a terra. O Espírito Santo se manteve criando. Então o que aconteceu? Juntamente também vieram do pó da terra pássaros voando. O Espírito Santo se manteve criando. Depois de algum tempo, um homem surgiu do pó da terra. Deus cessou sua criação. E ele olhou para a sua criação e disse: isto é maravilhoso. Porém Adão parecia solitário. Então ele tomou uma pequena costela do seu lado e fez para ele uma pequena bonita noiva. Agora eu posso vê-los como se fosse hoje. A pequena Eva segurando no braço de Adão, e como eles caminhavam através do jardim, os paraísos. Não havia morte nem tristeza. Ela nunca precisava usar nenhuma maquiagem. Não, Senhor, ela é formosa para sempre. Ali estava ela, segurando no braço de Adão, e após algum tempo, o vento soprou, e ela disse: oh Adão, aquele vento, ele disse: acalme-te, acalme-se. E o vento obedeceu a ele. Ele era um filho de Deus. Passado algum tempo, ouviram um grande rugido. Agora, a pequena Eva não podia assustar-se. Não havia o que temer. Isto era perfeito ante Deus. Um grande rugido se ouviu. Ela nunca tinha ouvido isto antes. Mas você sabe, Adão tinha dado um nome a ele. Era Leão, o leão. Ele estava vivo. E ele disse: vem aqui, Léo. E o leão aproximou-se. Ouviu-se um outro rugido. Era uma chita, o tigre. E ele brincou com eles. E eles, como gatinhos ao redor de Adão e Eva. Até que chegou o entardecer. E Eva disse: oh, Adão, o sol está se pondo. E ele disse: devemos ir adorar. Não há algo sobre o entardecer. Não, há algo sobre o entardecer. Quando você quer estar sozinho, e quando chegava a hora de ir adorar, ele a tomava pelo braço, como o atual Filho de Deus faz hoje para com sua esposa, e eles iam para a catedral. Oh, não tinha uma grande torre com sinos em uma porção de assentos luxuosos. Isto talvez era uma porção de árvores ali. E enquanto eles se ajoelhavam e começavam a orar, o sol se pondo, e o Espírito Santo que os criou do pó, aquela luz sagrada, pairava sobre os arbustos e começava a mostrar amor para com eles. Posso ouvi-lo dizer: filhos,
vocês têm desfrutado o dia de hoje na terra que o Senhor, teu Deus, vos tem colocado? Oh, sim, Pai, nós temos apreciado isto. Oh, nós amamos isto. O que tomou lugar? Ele disse: filhos, o sol está se pondo. Eu desci para dar-lhes um beijo de boa noite. Você sabe o que é isto? Eu simplesmente amo tomar minha esposa pela mão, ir até a cama do meu pequeno José e tomar suas pequenas mãos e dizer: mãe, olhe isto, parece com a sua mão. E ela diz: pai, sabe, eu creio que os olhos dele são iguais aos seus. Vê, nós fomos feitos à imagem de Deus, e esta característica todavia nos faz amar isto. Vou até José e lhe dou um beijo de boa noite. Então vou à pequena Sara, dou-lhe um beijo de boa noite. Também vou à pequena Rebeca e dou-lhe um beijo de boa noite. É algo que está em meu coração. Oh, eu simplesmente amo fazer isto. E quando Deus beijou sua primeira e pequena família com um beijo de boa noite, e disse: agora eu vos dou o repouso para que durmam. Ele colocou o leão para dormir. Ele colocou o chita, o tigre para dormir. Nada podia feri-los. O Pai estava observando-os. Nenhum dano ou perigo viria a eles. Você sabe que nós estamos em nosso caminho de volta? Agora eles eram os filhos de Deus, porque o Espírito Santo os tinha criado da terra. Agora notem, seja verdadeiramente reverente por um momento, note atentamente, depois que o pecado entrou, agora olhe o que isto fez, isso desfigurou o homem. Deus não será derrotado. Olhe o que esta mulher faz para ter que trazer vida ao mundo. Deus traz a você ao mundo, tira você do pó da terra, simplesmente como nenhum outro, acrescenta luz cósmica e coisas, e assim sempre fará. Você não pode reter luz suficiente, você não pode colocar petróleo suficiente nisto, isto nunca fará um ser humano, somente Deus pode fazer isto, e Deus fez você o que você é. Como ele faria isto? Do pó da terra. Agora olhe, se isso tomou o Espírito Santo para criar a mim do pó da terra, para chamar-me do pó da terra, e agora eu estou tornando como base, tomando como base o livre-arbítrio para receber isto ou recusá-lo. Se eu quero vida, eu posso tê-la. Se eu quero recusá-la, eu sou um agente moral livre. Eu posso escolher o mal então, mas se eu quero Deus, eu posso escolher a Deus. Aleluia. E isto está diante de cada pessoa que alguma vez tenha vindo à terra. Mas olhe, pela minha própria concepção mental, eu não posso ter isto. O que é isto? Isto tomou o Espírito Santo para trazer-me da terra. E se o Espírito Santo me fez o que eu sou, sem que eu tivesse nenhuma escolha, quanto mais Ele pode me trazer de volta do pó da terra por escolha. Não por meus intelectos, não pela sociedade da minha igreja, mas pelo Espírito Santo que tem me criado e me chamado, e eu responderei de volta a isto. Ele levantou suas mãos e jurou que ele me levantaria nos últimos dias. Oh, irmão, o intelectual, a concepção mental nunca fará isto. É obra do Espírito Santo que traz o ser humano a seu lugar. Faça a sua escolha. Oh, dia feliz. Eu firmei minha escolha em Ti, meu Salvador e meu Deus. Não importa o que o resto do mundo faça, isto é areia movediça. Minha escolha
está em ti. O Espírito Santo que está movendo-se através de sua palavra, está dizendo: esta é minha palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sim, Espírito Santo, eu prometo minha vida eterna àqueles que creem. Eu creio, Espírito Santo, eu selarei você. É o Espírito Santo dizendo: eu selarei você. Então, observe que sua vida começa a mover-se, não a igreja, o Espírito Santo, não a denominação, o Espírito Santo. Agora, o que acontece quando o velho espírito tem saído de um homem? A Bíblia diz que quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares áridos, volta e encontra a casa toda varrida. Você sabe o que acontece? Uma vez que viveu em um beco, com latas, correto? Onde todos os demônios, ratos e tudo mais viviam ali, mexericos, brigas, indiferenças e discussões. Porém, quando o Espírito Santo entra, ele não pode morar em um lugar como este. Esta é a razão pela qual as pessoas hoje podem clamar, gritar e prosseguirem, depois vivem algum tipo de vida. Quando o Espírito Santo entra, ele toma uma grande escavadora de terraplanagem de Deus, desce e cava aquele velho beco, lança a sujeira fora, enterra no mar do esquecimento, toma plano um bom e grande lugar e hospeda-se em sua ampla e grande mansão. Ele mora ali, e as flores do amor, alegria, paz, paciência, bondade, misericórdia, benignidade e fé estão florescendo ao redor desta casa. Glória! É isto? Eu simplesmente vou parar de pregar. Eu nem mesmo tenho entrado em meu abençoado tema ainda. Olhe, é isto. Quando o Espírito Santo entra, as latas, os ratos, as mentiras, os mexericos, o egoísmo, as indiferenças para com os outros cristãos, tudo é removido para fora. E se você ainda os tem, isto mostra que o Espírito Santo nunca tem apanhado sua vida. Amém? Livre-se dos seus ratos. O Espírito Santo remove para longe todas as diferenças. Isso te faz ficar cheio de amor, alegria, paz. As flores estão florescendo ao redor. Satanás simplesmente não pode pisar ali com seus pés sujos, porque sua vida está morta e você está escondido em Deus através de Cristo e selado pelo Espírito Santo. Então o que vem adiante? Porque o Espírito Santo está morando ali? Estas flores simplesmente, verdadeiramente acompanham o Espírito Santo. Agora, você não pode ir e conseguir algumas destas flores artificiais e colocá-las no pátio, porque elas não têm tido vida nelas. Elas são muito bonitas aí, mas não tem vida. Flores artificiais, bonita, mas não tem vida nelas. E você diz: bem, eu me associei à igreja, eu penso que apenas terei que ser desta maneira. Você é um infeliz, miserável, correto? Porém, quando o Espírito Santo está ali, ele simplesmente, automaticamente ama. Oh, eu poderia arrancar cada fio de cabelo da cabeça dela. Aquela velha unicista, aquela velha trinitária, aquela ou aquela outra, eu não falaria com ela. Irei àquela reunião? Porque apenas que velho fariseu. Um fariseu significa um ator. Você está somente tentando agir religiosamente. Se você tivesse o verdadeiro Espírito Santo ali, ele colocaria um amor em seu coração por cada homem que tem crido no nome do Senhor Jesus Cristo. Fariseu significa ator. Você está tentando agir de uma maneira que você não é. Você obtém uma flor artificial. Sua casa é feita de papelão.
os ratos a têm devorado. Correto? O Espírito Santo dirige a igreja. O Espírito Santo é o amor de Deus. Alguns homens tentaram expressar o amor de Deus e alguém entre eles disse: se o oceano fosse tinta e se os céus fossem pergaminhos e cada haste na terra fosse pena e cada homem tivesse o ofício de escrivão para escrever o amor de Deus, todo o oceano se secaria, nem todos os pergaminhos o conteriam, embora se estendesse do céu a céu. Este é o Espírito Santo. Isto é o que Fênix necessita. Isto é o que o mundo necessita. Isto é o que a igreja tem que ter. Todo amor, alegria, paz. E então todos os seus escrúpulos se têm ido. E nós somos uma grande e unida igreja, seguindo para a glória de Deus. Vamos orar. Pense bem, isto depende de você. Esta é a palavra. Você aceitará ou a recusará. Você é culpado? Você está vivendo no beco do mal, tentando agir como um cristão? Ou é o amor de Deus fluindo e as flores estão florescendo para sempre, bem ao redor da grande santa morada, onde a santidade de Deus simplesmente, verdadeiramente está produzindo estas flores? Quando Deus está em nós, irmãos, há perfume, há flores. Oh, meu Deus do céu, um suave cheiro perfumado se pode sentir ao redor o tempo todo. Você não ouve nenhuma crítica, você não dá nenhuma atenção a isto, não importa, é tão somente tão suave e leve, porque o Espírito Santo está ali pulsando em sua vida. E se não está, agora todos inclinem suas cabeças e fechem os seus olhos. Você levantaria sua mão, não para mim, mas para Deus e diria: Deus, seja misericordioso para comigo e dá-me esse tipo de vida? Você faria isto? Deus te abençoe. Deus te abençoe, sim, você bem ali. Deus vê cada mão, Ele conhece seu desejo. Vocês ali na sacada, em cada lugar. Agora lembre-se, amigos, eu sou somente um ministro, eu somente posso falar como Ele me diz para que eu fale. Eu me esforço por segui-lo e permanecer na palavra. Agora, se esta vida não te acompanha, isto não importa. Eu falo no nome de Cristo. Você diz: irmão Brana, tenho tido algumas experiências maravilhosas. Isto não faz, irmão. Isto não faz, irmão. Jesus nunca disse: pela sua experiência os conhecereis, porém disse: pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos? Os frutos do Espírito: alegria, paciência, humildade, amor, resignação, bondade, brandura, fé. Isto acompanha a sua vida? Não seja enganados, amigos. Estamos no fim do caminho. Esta pode ser a última oportunidade que você tem, a chance de examinar-se. É melhor fazeres isto. Quanto mais aqui, muitos de vocês deveriam levantar as mãos. Você sabe o suficiente? Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe. Alguém mais? Levante sua mão. Deus te abençoe. Apenas levante sua mão. Deus te verá. Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe, Senhor. Deus te abençoe. Alguém mais? Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe. Alguém mais? Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmão. Ali em cima na sacada. Agora, você é o juiz. Lembre-se, Deus te abençoe, senhora. Todos estejam em oração. Vou me parar diante de você no tribunal do julgamento. E você vai dar contas do que você fará com esta mensagem desta tarde. Sua mente, a maneira de que você está pensando agora, vai vibrar na tela do radar de Deus no dia do julgamento. Se for 1000 anos, a partir de hoje, isto ainda vibrará. O que você pensa sobre isto? Estão eles ali? E isto está em sua vida? Uma mensagem de profecia é dada, com as cabeças inclinadas. Aqui está a palavra do Senhor para você. A mensagem
concorda exatamente com o que eu disse. Agora você viria sobre a pregação da palavra, em confissão do testemunho do Espírito. Agora você conhece seu coração, eu não. Você conhece o seu coração. Caminhe aqui, bem aqui ao redor do altar, deixe-me tomá-lo pela mão aqui. Vamos parar aqui, orar, pedir a Deus para tirar de você este velho egoísmo, estas velhas altas e baixas, e que está ridicularizando você. E vem aqui e permaneça aqui. Obtenha um novo espírito em sua vida hoje. Oh, você diz, irmão Brana, eu já tenho gritado, eu já tenho falado em línguas. Tudo isso está bem, isto é bom, isto é ótimo, mas estou falando sobre algo mais. Vem aqui agora. Tenha a mola principal em seu coração. Deus te abençoe, Senhor. É honrável caminhar à frente para ser o primeiro. Eu gosto disso. Venha aqui agora. Se você está sem esse tipo de vida, talvez esta noite seja demasiado tarde para você. Ou você diz, eu pertenço à igreja. Não importa que você pertença. Vem aqui. Você deve pertencer a Cristo. Se você é culpado, venha, correto? Vocês que estão na sacada, venham, desçam agora, lembre-se, você diz, irmão Bran, tenho ouvido a mensagem tantas vezes, esta pode ser a última vez também, enquanto estou esperando, rendido e quieto, faça sua própria vontade, Senhor, faça sua própria vontade, sustenha todo o meu ser, poder absoluto. Oh Deus, encha-nos com o Espírito Santo. Esteja em oração. Esteja em oração. Simplesmente em oração diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por toda a eternidade. Cremos, Pai. Descansamos unicamente nesta verdade. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor, nosso Deus, quão agradecidos estamos a Ti, que por esses que estão aqui agora, solenemente, Senhor, nós entramos diante da face de cada inimigo. Apresentamos a nós mesmos como um sacrifício a Ti. E assim, como um dia, quando Israel estava sendo quase, o inimigo ia tornar o acampamento, e o rei estava falando, e um homem se levantou no meio deles, e profetizou e disse a eles, que o caminho para subirem, ó Deus, e eles descobriram que o inimigo estava tão confuso, que eles mataram um ao outro. Israel tomou os despojos. Oh Deus, nesta hora, quando há tanta confusão por toda parte do mundo, possa este pequeno grupo vir agora ao Senhor Deus, e possa esta pequena roda, chamada Espírito Santo, esta roda que Ezequiel viu, como uma roda no meio da roda, girando no ar. Oh, eu oro por cada coração que está presente, que o eterno Jeová, Deus, o grande eu sou, o todo suficiente Deus, o qual chamou Abraão para seu seio, chame estes teus filhos. Oh, que nós possamos agora nos agarrar ao seio de Deus e começar a nos alimentar. Oh, conceda isto, Senhor. Possa cada crente que agora sabe como alcançar pela fé, agarrar a palavra eterna de Deus e alimentar seus corpos com o grande e precioso Espírito Santo. Remova toda a culpa e condenação, remova toda a culpa, e deste mesmo dia em diante possa o Espírito Santo, de amor, alegria, paz, misericórdia, brandura e paciência, estabelecer-se dentro de cada coração aqui, Senhor. Que seu servo intercedo com todo o meu coração por este grupo.
como seu servo eu intercedo. Eu ofereço a ti, Senhor, este é o fruto do sermão, esta é a coisa que eu estou apresentando a ti. Como um pregador do Evangelho, eu os entrego a ti, ó Deus, no nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, que o Espírito do amor, paz, alegria, entendimento, humildade, brandura se estabeleça dentro de cada coração. Possa o Espírito Santo dissolver a frieza, a formalidade, a indiferença, possa cada raiz de amargura ser cavada para fora com a enxada afiada de Deus, e possa as fontes das águas do céu derramarem sobre suas almas ressequidas, e os frutos do Espírito florescerem desta água da vida, vinda da rocha ferida. Que o eterno Espírito Santo conceda as bênçãos. Somente mantenham as mãos levantadas agora, enquanto oramos. Todos orem agora, enquanto alguns, as mãos levantadas pelo Espírito Santo. Agora estes irmãos, os quais estão orando com você, simplesmente mantenham suas mãos levantadas. Não saia de onde você está até que algo tenha acontecido em seu coração para mudá-lo. Correto, irmão? Aleluia. Obrigado, Senhor. Que o Senhor possa mudar a nossa vida a cada dia. Nós não queremos apenas ser assistente de igreja. Não queremos apenas pular, gritar, regozijar, pregar, falar línguas, curar enfermos e achar que estamos fazendo grandes coisas. Queremos é o amor de Deus, o Espírito Santo em nosso coração para mudar, tirar de nós com a sua enxada, a sua pá divina, todo o mal, para a glória de Deus. Amém, Senhor. Amém.